da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Feche teu olho por um minuto. Espírito Santo, meu amigo, poderoso, consolador, Espírito de luz e vida, Espírito que revela os mistérios, Espírito que sonda cada coração, Espírito conhecedor do mais profundo da nossa alma. Nessa hora eu me entrego a Ti, para que o Senhor use a minha boca como um canal aberto da Tua glória, para que essa unção que eu sinto sobre a minha vida nesse momento flua através dos meus lábios e toque a cada coração. Revela-nos, Espírito Santo rápido e luminaz, a Sua poderosa e viva palavra, para que ela venha como águas lavando o nosso interior, vivificando a nossa alma e matando a nossa sede. Vivifica-nos, Senhor, nessa noite. Confronta, Senhor, o nosso caráter. Traga-nos, Senhor, para a mudança. Traga-nos para o hoje do Senhor. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e a aplicar nas nossas vidas para recebermos aquilo que no futuro bem próximo o Senhor já tem para nós. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença maravilhosa que eu já posso sentir neste lugar. Eu te louvo, Espírito Santo, porque nunca me abandonas e sempre o Senhor está comigo. Fique à vontade no meio de nós. Essa é a Tua casa, eu sou Tua filha e eis aqui os Teus servos. Fala conosco da forma que o Senhor desejar. Em nome de Jesus, amém, amém. Agar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa mulher. O nome Agar significa fugitiva. E Agar veio parar nessa família, irmãos, não por um acaso do destino. Abraão, sua passagem pelo Egito, trouxe Agar como escrava. E essa mulher há 10 anos já habitava dentro da casa de Abraão. E a palavra de Deus nos relata que Abraão era um homem muito rico. Além de um homem rico, ele era um homem temente a Deus, obediente à palavra de Deus, o qual já tinha uma promessa sobre a sua vida e tudo que, aonde os lugares onde Abraão passava, a bênção de Deus era confirmada na vida dele. E Abraão tinha uma promessa de algo que ele desejava muito e ainda não tinha se realizado na vida dele. Qual era a promessa? Você já sabe. Deus tinha prometido pessoalmente para Abraão um filho. Uma promessa vinda diretamente da boca de Deus para Abraão e para Sara, sua mulher. E quando Deus faz essa promessa a Abraão, Deus é específico em dizer: você e sua mulher darão à luz a um filho e você será pai de uma grande nação. E Agar, trazida como escrava para a casa de Abraão, convivendo ano após ano dentro da casa do seu senhor, da sua senhora, é nítido a ela que havia uma promessa de Deus sobre a vida dele. É nítido a ela que Abraão era um homem muito rico, pois havia muitos servos, muitas pessoas que serviam a Abraão. Ele tinha muito ouro, prata, amigos influentes que estavam dispostos a batalhar por ele, pessoas de muitas posses. Abraão era um homem influente. E essa mulher, com o nome de fugitiva, Agar, saída escrava da sua nação e levada para a casa de Abraão, ano após ano servindo ali a Sara de Abraão. Num determinado dia, Sara se levanta, provavelmente cansada e amargurada, esperando a promessa de Deus ano após ano, vendo os dias se passarem, o seu corpo envelhecendo e essa promessa não se cumprindo. Devido à ansiedade, um belo dia a palavra de Deus nos diz que ela se levanta e fala para Abraão: toma Agar como mulher e me dê um filho através dela. E essa mulher fugitiva, escravizada, dentro da casa de um homem muito rico, como se não bastasse estar fora da sua nação, das pessoas queridas que ela amava, também foi abusada por Abraão, porque não houve um casamento. Eu não vejo nenhuma passagem em Agar mostrando amor ou intenções amorosas para Abraão, mas tudo com o plano de Sara, para que viesse a promessa de Deus na vida dela, tomando a frente de Deus para que se cumprisse o propósito de Deus, de forma errada, lógico. E essa mulher, naquele momento, foi ali, subiu
submetida a um relacionamento sexual com Abraão, e ela engravidou. E quando ela engravidou, provavelmente no coração dela, ela olhava tudo ao redor e falava: ei, aqui é meu filho, desse homem rico. A mulher fugitiva, pobre, escrava, de repente, tinha uma poupança milionária dentro dela. Estilo jogador de futebol, tem umas barrigas de chuteira que engravida para pegar pensão. Imagina como é que elas se sentiam. Provavelmente esse mesmo sentimento tomou conta de Agar. Ela pensou com ela: nunca mais vou passar fome. Eu não serei mais escrava. Agora eu sou parte da família. Tenho um filho de um homem muito rico. E conta a palavra de Deus que ela começou a olhar com desprezo para sua senhora, para Sarai. E aquele olhar de desprezo, com toda a nossa reação, com soberba e orgulho, toda a reação gerada por soberba e orgulho, achando que ela era agora a tal, como diz o pastor, né? Desce até do carro na ponta do pé achando que é alguém. Agar provavelmente começou a achar que ela era alguém. Se achou no direito de olhar com desprezo para Sarai. Mas ela se esquece que hierarquia tem que ser respeitada. E Sarai, quando começou a perceber um olhar, de repente eu acredito que elas se cruzavam pela tenda, de repente Agar olhava para ela e falava: estava falando outra coisa? Sabe aquelas pessoas que passam pelo seu caminho e você sente o desprezo no olhar? Cuidado com quem você despreza, o que você faz. E essa foi a atitude de Agar. Orgulho, soberba. De repente ela não era mais a coitadinha, não era mais a escrava, não era mais a ralé. E a palavra de Deus nos conta que Sara começou a afligi-la, provavelmente pegando no pé dela, implicando com ela, porque naquele tempo não tinha tanta coisa, não tinha internet, não tinha Facebook para ficar lá espetando e agulhando um ao outro, né? Elas se encontravam ali pela casa, tinha uma indireta, uma agulhada. E a palavra de Deus nos conta que, pelo desprezo de Sarai em relação a Agar se desespera e foge para o deserto. E aqui é onde eu quero começar com você. Aquela mulher desesperada pelas humilhações que Sara vinha fazendo a ela, aquela mulher fugitiva já de nome, aquela mulher que saiu da sua nação tomada à força, vendida como escrava, aquela mulher que foi forçada a trabalhar, aquela mulher que foi violentada sexualmente por um homem muito rico, aquela mulher sem expressão, sem palavra, sem nena, nem beira, no deserto da Palestina, a 50 graus escaldantes, apenas com a roupa do corpo. Provavelmente não deve ter dado tempo dela pegar nem roupa, nem trapo, nem muita coisa, porque quando a gente está desesperado, a gente não consegue nem pensar direito, não é verdade? Quando vem um momento de angústia, de desespero, a nossa alma simplesmente se desespera. E a nossa única vontade é sumir. Nós nos deparamos com determinados problemas em várias áreas da nossa vida, onde nós estamos olhando e não vemos solução. Qual a nossa primeira atitude como ser humano? Fugir. Aquela pessoa que te machucou, fez um mal, tocou no seu coração, na sua ferida, morreu para mim. A maioria de nós tem essa atitude. Quer saber? Não vou mais lá. Eu não quero mais nem saber. Estou fora. Ó, fulano para mim, estou fora. Mas quando Agar no deserto se encontrava, o anjo do Senhor a visitou naquele lugar. E foi ali que deu um nó na minha cabeça, irmãos. Porque quando o anjo do Senhor chega para Agar, a pergunta que ele faz me intrigou profundamente. Ele disse: Agar, verso 8, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E aí naquela hora eu fiquei meditando sobre essa frase do anjo. Peraí, o anjo sabia o nome dela, sabia quem era ela, serva de Sarai. Então por que ele queria saber de onde ela vinha e para onde ela ia? É a pergunta que eu me faço todos os dias. E a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias: para onde eu vou? De onde
sou eu. Você se conhece o suficiente? Você sabe o poder, a força que você tem diante de Deus? A dor daquela mulher era tanta que ela não lembrou nem mesmo que ela tinha um filho dentro da barriga. Simplesmente saiu, fugiu, foi. E eu fiquei olhando para essa palavra e pensando, meu Deus, coitada dessa mulher, grávida, sofrendo numa casa onde ela não era bem-vinda. E quando ela foge, vai para um lugar onde ela pensa que achou refúgio e descanso, o Senhor manda um anjo lá e fala para ela, volta e, olha comigo lá o verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Como se não bastasse todo o sofrimento que Agar estava vivendo com Sara e Abraão, o anjo ainda fala para ela, volta lá, quietinha, pianinho, e obedece a sua senhora. E aí eu me pergunto, irmãos, será que Deus quer que a gente sofra? Qual o propósito de Deus quando nós estamos numa situação de dor e de humilhação? Eu comecei a meditar e pensar e analisar também a minha própria vida. Porque muitas vezes nós passamos por determinadas situações e quando a gente desabafa com alguém, a pessoa olha para nós e fala, meu Deus, mas você não merece isso. Ou às vezes a pessoa nem tem coragem de falar isso para nós, fala para outra pessoa, coitada, mas fulano não merece passar por isso. E até você mesmo se questiona, como eu já me questionei, mas o que eu fiz para merecer isso, meu Deus do céu? É ou não é? Quem está entendendo a palavra aqui? Diz amém. E naquele momento, eu fiquei meditando, falei, então o Senhor quer que a gente sofra? Deus está falando comigo, segue mais um pouco, segue mais na frente, minha filha. E Agar naquele momento, baixou a orelhinha, pianinho, voltou atrás, se humilhou, mais um período na casa de Abraão e Sara. Com isso, irmãos, eu aprendo que muitas vezes as situações de tristeza, de dor, de angústia da nossa vida é gerada através de uma pequena atitude da nossa própria parte. E quando Deus, que nos ama, nos protege, nos molda e cuida de nós o tempo todo, percebe que há uma raizinha pequenininha de orgulho dentro do nosso coração, a primeira estratégia que Ele tem para combater essa raiz de orgulho dentro de nós é através da humilhação. Sabe por quê? Porque o orgulho, presta bem atenção no que eu vou te dizer, o orgulho é a porção de Lúcifer dentro de nós. O orgulho é a porção de Lúcifer dentro de nós. Eu não quero ter nenhuma porção de Lúcifer dentro de mim. Porque o primeiro orgulhoso foi ele. Ele imaginou um dia que ele poderia ser semelhante a Deus. E Deus, na sua grande, maravilhosa onisciência, sabendo do pensamento de Lúcifer, já mandou Miguel do portão celestial para fora, lançou ele sobre a terra e acabou. E quando Agar achou que ela era alguma coisa, olha o plano de Deus, para mostrar para ela, não, nós temos que entender na nossa vida que nós não somos nada, somos apenas vasos, somos vaso, tabernáculo, arca, apenas a casquinha. Se não for a presença de Deus na nossa vida, se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não podemos nada, nada. Então, quando você estiver passando uma situação difícil na sua vida, para pensar um pouquinho se não é o Senhor tratando, te moendo, para te dar resiliência, para te dar força, para te dar paciência. E ela voltou, irmãos, veio fugida, um monte encontra, dá um sacode dela, se organiza, mulher, volta para trás, lá que é o teu lugar. Lá vai Agar, o rabinho no meio das pernas, de novo. E aí, quando eu continuei lendo a palavra de Deus, eu vejo que a situação não mudou, não. Eu na hora eu até fiquei pensando que Deus ia pôr as mãos, transformar o coração de Sara, de Abraão, que ela ia ser querida lá dentro daquela casa, muito bem-vinda. Mas não. Quem mudou nessa situação? Agar. Agar já era uma mulher diferente. Quando ela tornou atrás, ela entendeu que Deus estava no controle, porque o anjo fez para ela uma promessa, ela
vive nesse momento, esse deserto por onde Deus está permitindo você passar, e entender que toda essa dor é permissão de Deus para te dar força, para te dar resistência, para te dar conhecimento, você vai passar diferente. E mais para frente, meu Deus, a hora passou também aqui. Mais para frente eu quero que você abra aí comigo agora em Gênesis, no capítulo 21. No capítulo 21 é a chave de ouro com que fecha esse texto, e é a minha parte preferida, e é a parte que, se vocês estiverem com os ouvidos espirituais ligadinhos, Deus vai ministrar o meu coração. Gênesis 21, verso 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou o pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, despediu-o. E foi-se ela errante, andando no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, e disse dos céus: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos Deus, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Olha aqui para mim nesse momento. A situação não tinha mudado. Ela ainda não era bem-vinda naquele lugar, mas Agar já era diferente. Ela entendeu que voltar atrás não era sinal de derrota, era sinal de obediência. Muitas vezes pedir perdão para alguém, irmão, também não é sinal de derrota, não. É sinal de obediência. Muitas vezes suportar a humilhação daqueles que nos desprezam não é sinal de derrota, não. É sinal de obediência. E quando ela torna aquele lugar, por mais picuinhas domésticas entre ela e Sara, as crianças brigando, um dia Sara chega e diz para Abraão: Suma com essa mulher aqui. Abraão pega pão, água, põe no ombro de Agar, e aquela mensagem para ela foi silenciosa, mas a seguinte: morra. Quando ele deu o filho, soltou eles no deserto errante. Quanto você acha que com um pão e um odre de água, uma mulher e uma criança poderiam sobreviver no deserto? Simplesmente ela foi desprezada. Simplesmente ela foi deixada de lado. Talvez hoje você se sente deixado de lado, porque o apoio que você espera das pessoas da sua casa não é. O apoio que você espera dos seus melhores amigos ou parentes que você ajudou a vida inteira, quando você precisou, não veio. Mas tem um Deus todo-poderoso, soberano, que permite essa dor na sua vida para te dar uma grande experiência. E quando acabou a água, o pão, a criança começa a chorar, provavelmente Agar não sabendo mais nem o que fazer, porque dessa vez ela não fugiu, ela foi mandada embora. Quem sabe no coração dela ela falava assim: meu Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. O Senhor mandou eu voltar, me humilhar, obedecer, eu estou fazendo. E quem sabe você diz na sua cabeça aí, ou na sua casa, no seu coração: mas eu estou orando, eu estou jejuando, por que isso está acontecendo comigo? Muda a pergunta hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor, qual é o propósito? Para quê? Ao invés do porquê. Quando o menino começa a chorar, o anjo de Deus visita Agar novamente. Ela colocou a criança debaixo de uma árvore, saiu. Provavelmente ela andou uma distância onde ela não pudesse ouvir mais o choro, apenas vendo onde o menino estava. E no meio daquele desespero, daquele turbilhão emocional, olha o anjo de novo visitando aquela mulher. E o mais interessante é que, quando o anjo se aproxima dela, a primeira palavra que ele diz é: Deus ouviu o choro do menino. E foi aí que começou a abrir o meu entendimento, para ver que a dor que ia fortalecer Agar
força também a Ismael, porque havia uma promessa de Deus na vida dele, e o treinamento precisava vir de alguma forma. E o que eu acho mais bonito é que quando ele chora, o anjo diz assim: ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Quando ele estava chorando em terra, irmãos, assim como eu e você muitas vezes choramos, humilhados, sacudidos, pisados, despedaçados, nos sentimos impotentes diante de uma situação. Quantas vezes a gente olha e fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Era a situação desse menino naquele momento, no chão, chorando. Quem sabe ele olhava e falava: cadê os empregados? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eu quero leite, eu quero pão. Ele não via nada a não ser deserto naquele lugar. E o choro dele foi ouvido na presença de Deus. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós não sabemos nem o que falar para Deus, Deus tem lá um aparelho que traduz as nossas lágrimas em frases. Aleluia! Tem dia que você não vai precisar orar, só o teu choro vai fazer com que o Senhor dê uma ordem ao anjo para vir na terra para te visitar. Muitas vezes você não vai ver, você não vai nem entender, mas Deus faz. Ele é fiel. E quando o anjo fala para ela assim, ó: Deus ouviu a voz do rapaz. Ismael já não era mais um menino, porque Deus já tinha ouvido a voz de Ismael. Você percebe a diferença? No chão é um menino. Depois da visitação de Deus sobre ele, já era um rapaz. E mais para frente, na continuação do versículo, diz assim: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque farei dele uma grande nação. Após a visitação de Deus, você fica mais maduro, mais forte, mais consistente, mais confiante, mais cheio de fé. Mas primeiro vem a dor, vem o choro, vem a humilhação, vem a lágrima. Mas se você suportar essa dor, ela vai te fortalecer, ela vai mudar a sua história. Que Deus não queria simplesmente que eles fossem ali humilhados, desprezados, que eles ficassem ali como derrotados. Porque lá no final do versículo, quando eu vejo, tem uma tradução que diz assim, ó: protegido por Deus, o menino cresceu e Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um grande atirador de flechas. Quando eu comecei a ler esse versículo, o Senhor começou a falar no meu coração e me mostrar uma das coisas mais especiais que eu entendi nessa palavra, e que vai ser do resto da minha vida uma grande missão. O que é que um grande atirador de flechas precisa ter, meu irmão? Imagina você atirando uma flecha, um arco, flecha na sua mão. Ó a posição do atirador. Primeira coisa, visão do alvo. A dor não cegou a eles, a dor deu a eles visão. Segunda coisa, força. Porque tem dia, irmão, tem dia que não dá vontade nem de sair da cama. Tem dia que a nossa vontade é largar tudo e sumir. Tem dia que talvez você olhe para o teu marido e fala assim: misericórdia, o que eu estou fazendo com esse homem? Tem dia que a gente entra na porta do nosso serviço e fala: só Deus, estou parecendo aqui a ovelha muda indo para o matador. Tem dia que a gente olha para aquele monte de conta e fala: meu Deus do céu, meu salário vai toda quinta, não vai dar. Tem dia que as pessoas falam cada coisa para a gente que dá vontade de sair correndo, irmão. Nessa hora é preciso ter força. E se o atirador de flechas tremer a mão, ele não vai acertar o alvo. Então ele precisa ter equilíbrio para unir as três coisas ao mesmo tempo e acertar o seu alvo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Ismael, depois de ser um grande atirador, ele poderia morar em qualquer outro lugar, porque ele tinha uma habilidade nada. Ele era um bom atirador, então fome eles não passariam mais, porque ele conseguia caçar. Mas depois da visitação de Deus, depois da superação de Deus, que a força de Deus ajudou Agar e Ismael a superar toda humilhação e período de dor, eles nem queriam mais ir embora no deserto. Eles fizeram do deserto o lar deles. E eu entendo, irmão, que muitas vezes Deus não vai mudar a nossa condição de vida. Deus vai mudar a nós. Nós vamos
idade, ele tinha paciência e perseverança, porque não é toda hora que aparece caça e água no deserto, e ele tinha, acima de tudo, força. Quem sabe nos momentos de tempestade de areia, ele e a mãe dele lá numa barraquinha, quando a tempestade se levantava no deserto, é coisa feia, viu, irmãos? Quando eu vi alguns vídeos do pastor Josinaldo, eu me assombrei só de olhar no vídeo. Provavelmente ele olhava e, mãe, eu estou com medo. E a mãe falava, não, filho, calma, porque vai passar. Hoje você não entende o porquê desse deserto, o porquê da luta, o porquê da humilhação, mas eu falo para você hoje, calma, porque vai passar. Essa dor que hoje Deus permite dentro do teu coração, não é para que você fique humilhado, é porque Deus sabe o futuro que você tem e Ele precisa te dar resistência para que você consiga alcançar o melhor dele para a sua vida. Amém? Então, irmãos, que a partir de hoje o seu conhecimento se abra, a sua mente se volte para um outro foco, não do porquê, mas do para quê. Deus não está permitindo uma situação difícil na sua vida para te derrotar, e nem para te deixar lá embaixo, e muito menos por merecimento, mas por amor, para que você resista, para que você fique firme, e no final você consiga, como Ismael, ser além de um bom atirador de flechas, a finalização da sua vida com alegria. Olha só, Ismael, casou-se, teve vitória, só casa quem é feliz, só casa quem está bem, quem tem condições. Porque ninguém casa sem condição nenhuma, sem eira, nem beira, do nada. Provavelmente ele já tinha uma forma de ganho de vida para sustentar a sua esposa. Provavelmente ele já tinha um lugar para morar onde tivesse condição de abrigar uma família. Deus foi colocando as coisas nos devidos lugares na vida de Ismael, devido à obediência de Agar. Então que a partir de hoje o seu coração se console. Aprenda a passar pelo deserto, não revoltado ou murmurando, sabendo que é treinamento de Deus para o melhor que Ele tem para a sua vida no futuro bem próximo. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração. Guarde essa palavra com você, meu amado. Eu agradeço a oportunidade, devolvo aqui o microfone para a pastora Neila. Acabou bem, não? Mas